Olá pessoal, hoje eu quis trazer um tema aqui para vocês muito bacana, que são temas que vocês têm que discutir antes de pensar em casar. É no namoro que a gente conhece a pessoa, é no namoro, no noivado, até chegar ao casamento a gente vai conhecendo quem são as pessoas, o que ela quer, os objetivos. E um dos objetivos, dos temas que eu vou trazer aqui para vocês são 7 temas. Um dos temas é desejo de ter filhos. Vocês têm que conversar sobre isso antes de casar. Por quê? Às vezes você não tem um desejo de ser mãe e o outro tem um desejo de ser pai. E aí quando vocês casam vira uma guerra, porque o cara fala, eu falei pra você que eu não queria ter filhos. E você falou, mas eu também queria ser mãe. Ou seja, vocês não tiveram um acordo antes de casar. E aí se tornou essa coisa ruim no relacionamento por falta de diálogo. Então, ter filhos é um assunto que deve ser muito conversado. Monique, me responde uma coisa. Por exemplo, eu tenho um namorado e ele já tem filhos, né? Só que eu também tenho filhos. Só que eu não quero mais ter filhos e ele quer. Como a gente resolve isso? Pois é, existe muito isso também. Quem já tem filho e aí às vezes não quer mais ter filho e aí o outro quer. Então esse é um dos pontos que mais tem que ser conversado. Porque entra um pouco que o outro fala, poxa, mas você é egoísta, né? Você já tem filho, você já se realizou e você não vai fazer isso por mim? Só que entra outra questão também, você ter filho só para agradar o outro, só para poder fazer a vontade do outro. E aí, Monique, agora? É egoísmo? É vontade? Não é? O que eu faço? Então, assim, são os tipos de coisas que vocês têm que realmente conversar antes, deixar bem claro no relacionamento. Olha, eu quero ter filho, eu tô aberto a ter filhos. Ou então, não, eu não estou aberto a ter filho. Aí você decide se você quer casar ou não. Outro ponto que deve ser conversado também, gente, muito importante, é sobre o planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É vocês conversarem sobre as dívidas, sobre o que o outro planeja com dinheiro, o que o outro faz com dinheiro. Eu já trouxe esse assunto aqui para vocês, já fiz uma live para vocês a respeito disso. São casais que não conversam sobre dinheiro, nem sabem quanto que o outro ganha. Então esse é de um assunto também muito importante que as pessoas têm que fazer antes de se relacionar. Outro ponto que eu quero conversar com vocês também é a respeito de tarefas domésticas. Sim, tarefas domésticas. O outro não é obrigado a fazer certas coisas por você. Você tem a obrigação de ajudar em casa. Você também convive, você compartilha das coisas, você come, você dorme. Por que é só obrigação da mulher? Não, o homem também tem que partilhar disso. O homem também tem que fazer esses tipos de coisa. Mas é interessante também porque o homem ele foi criado, né, querendo ou não, no machismo, que acha que lavar uma louça, acha que limpar uma casa vai tirar a masculinidade dele, né? Então ele foi criado talvez numa família dessa forma. E aí, como tirar esse bloqueio do homem? Esse bloqueio, o que acontece? Os homens, cada um quando namora, cada um tem sua rotina, cada um tem a sua vida pessoal e criação diferente. Então, é muito difícil quando as duas criações entram dentro de uma casa, porque são opiniões diferentes, são manias diferentes, forma diferente. E acaba que os homens, eles não conseguem desmamar da mamãe. A mamãe sempre fazia tudo, a mamãe sempre fez tudo, e acaba que no casamento a mulher fala, não, meu filho, aqui você vai botar a mão na massa, você vai cuidar dos filhos, você vai fazer isso e fazer aquilo. E aí acaba que vira uma guerra, porque ele fala, na minha casa minha mãe fazia assim, deixava de fazer assado. Tá, mas era na sua casa, não é aqui comigo. Agora você tem uma outra vida, outra maturidade. Então, assim, essas questões que a gente tem que sempre observar antes de casar. Outro tema muito importante também é a educação dos filhos. A educação dos filhos tem que vir também conversar, alinhar como que você gostaria que fosse criado seus filhos, quais as formas, quais os erros que vocês não queriam cometer, que cometeram, que os seus pais cometeram com vocês. A gente sempre fica naquela coisa assim, eu não quero fazer o que os meus pais fizeram comigo, eu quero fazer diferente. Mas uma coisa que eu aprendi é que personalidade a gente vai carregar, aquilo que a gente aprendeu a gente vai carregar para os nossos filhos. Por mais que a gente queira fazer de uma forma diferente, a educação de um jeito assim, de um jeito assado, mas aquilo que a gente aprendeu é aquilo que a gente vai passar. E às vezes não tem como a gente fugir um pouco disso, né? Porque na verdade, então, Monique, um sempre, querendo ou não,
o pai e a mãe, nesse comum acordo, eles têm que sentarem para tomar as decisões juntos, no caso, né? Porque chega o filho, pede uma coisa pro pai, aí o pai diz que não, aí vai pra mãe e a mãe diz que sim. E aí um fica jogando a culpa no outro, mas foi você que fez. Então, realmente tem que ter esse comum acordo em tomar decisões na criação dos filhos, nas decisões ser tomadas. Sim, é uma coisa muito importante, porque tem uma fase da criança que a criança começa a colocar muito os pais contra o outro, que é no sentido de minha mãe falou isso, minha mãe deixou, ou meu pai deixou, minha mãe não deixou, e acaba que um tira a autoridade do outro. E isso não pode acontecer. Tem que sempre estar conversando, estar alinhando para isso não acontecer. E a criação de uma criança até os 7 anos é o que determina o que você está ensinando para ela, o que vocês mostram para ela. Então tem que ser bem alinhado, tem que ser bem conversado para não virar um estresse maior. Outro ponto importantíssimo que eu queria falar aqui com vocês é sobre a vida sexual. Casais, conversem. Vocês têm vergonha de conversar. Mulher, você, mulher que está aqui me assistindo. Você tem vergonha de dizer pro cara, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Faz por obrigação, porque o cara gosta. Porque, gente, tem que ser uma coisa sadia, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma conexão. Por isso que o meu Instagram aqui é Conexão Afetiva. É uma conexão, vocês têm que se conectarem. O sexo é uma forma disso, de se conectarem, de fazer coisas que vocês gostam, umas coisas mais sadias, mais tranquilas. Então, conversem antes, converse mulher, fala assim, eu não gosto de fazer certas coisas, e o cara também, olha, eu não gosto de certas coisas. Por que a gente não pode melhorar isso? Por que não? É interessante mesmo, né, que essa vida sexual do casal, às vezes a mulher nem tá afim, né, de ter nada e o cara lá tá assistindo. Ele não entende porque ela não tá afim, ele tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Essa conversa é muito interessante por causa disso, porque nem tudo a gente quer também, né? Tem coisas que a gente não aceita, somente sexo quando a gente está na menstruada, quando a gente está na TPM, e o homem acha que isso é frescura. É muito importante observar isso, porque realmente tem vezes que a gente quer por prazer, porque a gente está com vontade, tem momentos que a gente não quer, um momento que a gente está mais recolhida, está cansada, está nesse nosso período de TPM, é um período, um ciclo que a gente realmente fica um pouco mais delicada, fica mais estressada, mais chorosa, tem pessoas que ficam mais chorosas. Então a gente às vezes não quer partilhar desse momento, né? E o outro tem que entender também que é a vontade dele, mas também tem que ser a vontade dos dois. Então conversem sobre isso. Outro ponto que eu queria falar com vocês também são as prioridades e projetos. Prioridades e projetos é o que cada um tem de vida pessoal. Vocês têm seus projetos, têm suas prioridades e o outro também. E vocês não conversam sobre isso. Olha, eu tenho sonhos, eu tenho um projeto de fazer isso, eu tenho um sonho de construir uma casa, eu tenho um sonho de dar uma condição para os nossos filhos melhor. E às vezes a prioridade do outro não é essa, a prioridade do outro é casar de qualquer jeito, é sem planejamento, é sem projetos, ou vive o sonho do outro, fica esperando pelo outro. Então tem que ter os projetos, tem que ter as coisas em comuns como casal também, os projetos do casal também, para poder acabar conciliando tudo e dando certo, né? Objetivos, né? Quais seriam esses objetivos primordiais, né? Que seriam as prioridades? Quais seriam essas prioridades? Que ponto seria esse? Seria educação, eu vou me formar? Ou não, vamos construir, vamos viajar? O que seriam essas prioridades, esses objetivos, assim, certos na vida de um casal? Então, quando a gente ainda está namorando, cada um tem os seus projetos de vida e suas prioridades. Mas quando a gente passa a casar, viram as prioridades do casal, vira uma prioridade só. Então acaba que as pessoas não observam isso, fica assim, o projeto é meu, os planos são meus e não quer dividir com o outro. Não, quando você casa se torna os projetos, um só, o projeto do casal. Então vocês têm que alinharem bastante isso, ver o que é importante. Você quer terminar a faculdade antes da gente casar? Beleza, concordo, acho ótima a educação, a gente tem que vir em primeiro lugar. Então vamos casar, vamos estudar, vamos fazer isso, fazer aquilo, depois a gente junta e casa. Ótimo, são prioridades e projetos que cada um tem diferente e é de acordo. Outra coisa maravilhosa aqui pra gente estar fechando a nossa conversa de hoje são as práticas religiosas. O que são as práticas religiosas? Você é católica e você começa a namorar um cara que é extremamente evangélico. Oi? Não tem como dar certo. Porque você segue um tipo de religião, o cara segue outro. Então, como que você vai fazer para isso dar certo?
não tem como, né, fazer que isso dê certo. Porque na verdade eu, por exemplo, quero casar na igreja. E se a pessoa não for da religião católica, que é a minha prioridade, fica difícil, porque ele vai querer casar em outra religião. Ou então não se casam. E aí? Não se casam, porque eu conheço um casal que é assim, ele é evangélico, ela é católica, e aí quando foram para casar, casaram só no civil, e aí acabou que não casou em religião nenhuma, tiveram filhos, a filha não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode furar a orelha, não pode isso, não pode aquilo, porque a religião do cara não permite. Então acaba que vira um estresse, vira uma coisa que não dá certo. Então, gente, esses são os pontos que eu trago para vocês, que vocês têm que conversar antes de casar. Vocês têm que estar conversando, estar alinhando, falando assim, ó, eu acho que se a gente seguir nessa linha assim vai dar certo, eu acho que se a gente fazer isso vai dar certo. Propõe um para o outro essa troca de levantar esses temas e falar assim, ai, que tal que você acha assim? Vamos fazer dessa forma? Vamos. Vamos alinhar assim? Vamos. Ótimo, fique em paz, fique um relacionamento saudável. Ninguém tem que viver um relacionamento infeliz por conta de coisas que não conversam. Então, o que eu deixo para vocês aqui hoje, gente, pega esses passos aí que eu dei, esses temas que eu dei, vê se isso está acontecendo com vocês. Se não tiver, começa a fazer isso, começa a conversar sobre esses temas, começa a abordar isso, que vocês vão ver que as coisas vão fluir melhor, tá bom? Um abraço para vocês.